Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Nós vamos agora para a nossa entrevista de hoje sobre a evolução da medicina com o médico reumatologista Carmo de Freitas. Amanhã é o dia do médico e o doutor vai falar também dos desafios da profissão. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Informativo. Muito obrigado. Muitos anos de profissão, né? Você nada melhor para contar para a gente como que foi essa evolução da medicina ao longo desses mais de 70 anos, né? Eu tenho mais de 50 anos de formado, 52. Mas de idade já dá. 77. 77. Ora, muita história para contar, né, doutor? muita história para contar. Eu fiz a faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, e vim para Uberlândia. Naquela época, quer dizer, durante a minha formação, nós tínhamos acesso a diversos procedimentos que facilitavam a minha vida. Quando eu vim para Uberlândia, por exemplo, fora o diagnóstico clínico, o que nós tínhamos era o raio-x, a chapa, os exames de sangue cotidianos. E na minha área, por exemplo, eu tinha um exame que não era tão consistente de artrite reumatoide, de lúpus, mas o diagnóstico teria que ser feito clinicamente. Então, tinha aquela limitação. E era novidade. Não tínhamos essa ideia de reumatologia em Uberlândia. Então, comecei tive apoio de muitos colegas, da família. E o primeiro de Uberlândia, o primeiro Sou o reumatologista. primeiro médico de Uberlândia, com todas as dificuldades que vêm daí. Porque eu não tive colegas para trocar impressão e tudo mais. Eu tinha que entrar já, né, com minhas primeiras experiências. E eu acho que foi proveitoso, foi muito bom para mim, sabe? Eu cresci nisso e... Família de médicos, seu pai também, né? Eu sou de família de médicos, meu pai nunca forçou eu ser médico, e a minha evolução natural foi ser médico. Eu era criança e já estava dentro do hospital, que por sinal era em frente à minha casa na época. Então, familiares, tios, primos, médicos, então foi a evolução natural que encontrei para a minha vida. E seu pai foi um dos fundadores também, né? Do hospital tradicional aqui da cidade. Eu também fui fundador do Hospital Santa Genoveva. Nós somos oriundos do antigo Hospital Santo Agostinho, que era ali na Avenida João Pinheiro, ao lado da Módulo. Ainda existe o imóvel. E, com o tempo, a cidade foi crescendo e sentimos a necessidade de ter um hospital maior para absorver toda essa população que Uberlândia sempre atendeu, pacientes de fora daqui. Sim. E isso nós sabemos o resultado hoje. Então, foi uma luta da classe médica, que naquela época era uma sociedade médica forte, profissional e politicamente. Então, foi uma reunião de vários médicos que nós começamos a procurar o local para o hospital. Não foi fácil. O primeiro foi ali na Avenida Andradas, hoje é um prédio, não deu certo. Tentamos na antiga CCO e, por fim, nós adquirimos a Santa Casa. E aí começaram com poucos médicos, papai, doutor Galvão, eu, doutor Henrique, doutor Salá, são vários médicos, e construímos essa potência que está aí, que no momento não é nossa mais, foi vendido. Mais de 50 anos de atuação como médico, os pacientes mudaram muito ao longo desses anos, né? Qual que é a diferença dos pacientes nos anos 70 e hoje em dia, doutor? Antigamente a convivência com o médico era maior porque o contato era clínico, era pessoal, interpessoal, tinha mais acesso ao médico. O médico tinha uma visão de médico diferente. O médico era realmente uma referência. E com essa socialização da medicina, e com o tempo foi diminuindo a própria remuneração do médico, o contato, nós começamos a ter intermediários na nossa profissão. Ou era o plano de saúde, ou era o SUS, e o contato foi reduzindo, o contato interpessoal. Hoje em dia o paciente chega no consultório, antigamente escutava, não tinha influência do Google. Doutor Google, né? Então o paciente, quando chega no consultório hoje em dia, ele já leu no Google, ele segue alguma pessoa dessa área,
que tem 1 milhão de seguidores. E o exame, a pessoa hoje pede o exame. Agora, exame nunca deu diagnóstico. Não. Por isso que o exame chama exame complementar. Ele complementa o diagnóstico clínico. Então, por exemplo, nós diagnosticamos um diabetes na pessoa, clínica, o exame vai dizer qual é o comprometimento que tem, qual que é a taxa para nós tratarmos. Mas não deu o diagnóstico ainda continua sendo clínico. Antigamente, o relacionamento interpessoal é maior. Hoje, como o volume de pessoas, a rapidez no atendimento, provavelmente a remuneração do médico, tanto pelo SUS como os planos de saúde, reduziram o contato médico-paciente. O atendimento fica muito rápido, né? Ficou muito rápido, muito mecânico, e pelo volume de atendimento, o contato médico-paciente está menor. É lógico que existem médicos mais médicos que gostam do lado humano da pessoa e o médico técnico, que é o diagnóstico da doença e trata. Então, existem diversos tipos de médicos, como diversos tipos de pacientes. Então, nesse ponto, eu acho que com a evolução da medicina hoje, nós tecnicamente evoluímos muito. Humanamente, não. E a saúde mental faz toda a diferença nessa questão? Faz toda a diferença. Desse diagnóstico, dessa qualidade de vida que as pessoas buscam, né? Com o tempo, o volume de paciente, a quantidade de pacientes que nós atendemos, o volume de pacientes que ele tem que atender, interfere na qualidade do médico, da vida, do diagnóstico, do tratamento do paciente. O paciente sempre está apressado, e o médico também. Então, tem pacientes que chegam no consultório pronto para sair. E eles querem um resultado imediato. Ele quer tratar aquilo que está incomodando. E nem sempre ele quer aprofundar nas causas. E para avaliar um paciente, não é só a parte médica. Não são somente os sintomas. Eu tenho que ver a circunstância de vida do indivíduo. Como é que ele é, como é que ele vive, como é que está a vida dele. Se eu não assumir esse lado dele, eu não vou fazer um diagnóstico bom e nem um tratamento correto. E o senhor pode dar muito exemplo para a gente também dessa qualidade de vida, né? Tantos anos de atuação aí, tão bem fisicamente. Qual é o segredo de manter essa longevidade profissionalmente e também como, né? Vivendo aí bem? Bem, eu vivi no meio médico, convivi com muitos médicos, eu tive a sorte de ter isso pronto para mim. E a vida de médico é bem corrida, inclusive, né? Mas é igual, tem pessoas que servem para ser advogado, para ser pedreiro, para ser médico, então tem uma coisa que está na pessoa. Quer dizer, então o médico que entra na medicina dizendo que vai ficar rico, vai sofrer. Muito entendeu? Bom, então. Vai sofrer muito porque nós empobrecemos. O tratamento está mais caro. Antigamente as coisas eram mais simples. Hoje um tratamento da minha área não é a consulta que pesa, não é o exame, são os medicamentos. E o meu paciente é um paciente crônico. Ele tem muita dor, ele vai tratar sempre. E necessita de medicamento contínuo. E avaliação contínua, o que não é feito hoje em dia. Eu tenho pacientes com problema reumatológico grande, ele deu bem com a minha medicação, e ficou 7, 8 anos tomando aquela medicação por conta própria e risco, com todas as consequências do uso indiscriminado do medicamento. Está errado. Então, o paciente, quando a gente pede para o retorno para uma avaliação, é para também avaliarmos se nós não estamos matando o paciente, que é droga. E a doença também compromete. Então, eu tenho que avaliar, mesmo ele estando bem, se eu vou reduzir o remédio, se eu vou modificar a conduta, se ele está evoluindo bem, se o tratamento está correto. Como as pessoas não estão sentindo dor ou estão se sentindo bem, elas não têm esse comprometimento do retorno. Muitos pacientes eu peço, daqui uma semana liga, dizendo como é que está evoluindo, se está tolerando o medicamento, se o medicamento está fazendo aquilo que ele deseja. Não, ele está bem, desaparece. É que cada ser humano é diferente. Né? Então a relação médico-paciente
no momento mudou muito. E por isso tem que tomar muito cuidado, principalmente com a automedicação, porque tem o Dr. Google e tem os remédios vendidos ali online de forma fácil. Eu gosto de abordar, aí complica, né? Eu gosto muito de abordar esse lado. O paciente, quando chega hoje, principalmente hoje, no consultório, ele é automedicado. Ou pelo vizinho, por ele mesmo, inventa. Então, está difícil para o médico hoje ver a doença pura, virgem de tratamento, para fazer um diagnóstico correto. Que esse excesso de medicamentos vai interferir no resultado do exame e na nossa avaliação. Pode mascarar alguma doença. Eu não estou vendo a doença. Eu estou vendo a doença com o uso de medicamento. Alterou a evolução da doença. Então, isso se torna um problema perigoso. Outro aspecto é que o paciente quer economizar, que a medicina está cara. Mas medicina não é uma área de brincar. Morre. Mata. É questão de vida. Então, eles são imediatistas e demoram a tratar. Então, quando ele procura o médico, ele já fez N procedimentos nele. E isso é um risco. E vem na última hora. Se médico curasse, médico não morria. Então, a pessoa tem que ter uma sequência, uma disciplina para se tratar. Não é tomar remédio. Tratamento é diferente de se tratar. É aquela qualidade de vida que eu estava te falando. Implica qualidade de vida. E comentando sobre qualidade de vida, o paciente que tem que entender hoje que tratar não é tomar remédio. Ele vai ter que ter uma alimentação adequada, não precisa ser sofisticada, mas uma alimentação básica, com vitamina, proteína e carboidrato, evitar o excesso de qualquer coisa. Ter uma atividade física, ele não precisa virar um atleta. Ele tem que usar o corpo dele. Tem que usar. É uma máquina, né, doutor? Tem que uma máquina, funcionar. Então ela tem que estar em uso. E hoje nós estamos numa época o conforto está matando a gente. Então nós somos automóvel, cadeira e cama. Sedentarismo, né? Sedentarismo, não usa. E a pessoa que faz exercício é aquela pessoa fanática por exercício e pela estética, pela beleza, mas nem sempre pela saúde. É isso mesmo. E muitas vezes incorre em excesso de atividade física. E o corpo não é uma máquina, outro problema. Então, esse excesso de informação que nós temos hoje em dia esbarra que leva o indivíduo para o outro extremo. Não tem aquele meio termo que a pessoa tem que equilibrar. Para você viver bem, você tem que ter um equilíbrio. Exatamente, entre trabalho e descanso também. Exatamente. Então, a pessoa às vezes diz que está estressada. Quer dizer, o seu problema, o meu problema, da dona de casa, os problemas são da vida, são esses mesmos. Tem umas pessoas que sentem mais do que é na realidade. Então, a gente tem que haver também a saúde mental do paciente. Não é física. A saúde mental vem antes da saúde física. E as pessoas não gostam de abordar isso. As pessoas não gostam de se olharem. Elas têm que aparentar estar bem. Elas têm que aparentar que são fortes. Elas têm que aparentar que são saudáveis. Mas nem sempre isso é a realidade. Exatamente. E esse fazer de conta aí complica lá, é quando perigoso. chega no doutor. Então, aí complica quando chega no doutor, está tudo bagunçado. Complica, está tudo desbalanceado. E a pessoa é imediata. Ela esquece que ela vai ter que mudar a política de vida. Isso inclui a alimentação, a convivência social, o convívio com os outros e a vida saudável, fora e dentro de casa. Isso mesmo. Porque saúde não é uma coisa simples. Não. Então, partindo, né, para o encerramento da nossa entrevista, amanhã, dia 18, dia do médico, o seu relato, né, a sua mensagem final para os médicos que estão nos assistindo, os que estão se formando também, e essa homenagem ao dia do médico, que é a sua profissão. O médico, hoje em dia, eu acho que sofre mais pela própria circunstância de vida. E nós entramos numa vida, num sistema mecanicismo. Nós vivemos no automático. Então, o médico atual, ele tem que procurar ser o menos imediato possível, ter aquele senso de humanidade, procurar ver menos doença e mais o paciente, é o que sempre dissemos na profissão, e nem sempre fazemos isso.
Então, toda essa circunstância política que nós estamos vivendo acaba atrapalhando o exercício normal da medicina, o que deveria ser medicina. Infelizmente, nem todos são culpados, mas nós somos influenciados por todo esse meio que está nos rodeando. Excelente entrevista, muito obrigada pela participação. Dica de quem tem experiência no assunto, né, doutor? Muito obrigada e parabéns pelo seu dia amanhã. Eu agradeço essa oportunidade, que é bom que transmite a realidade da profissão hoje em dia e espero ter dado um estímulo para o paciente para procurar ter o seu médico, conviver com um médico, não são vários médicos. Não quero que... Você deve casar com o médico, aquele médico que te conhece. Nem que seja o seu ginecologista, seja o seu clínico. E ele sabe, se você tiver algum outro comprometimento, ele vai indicar um médico do seu perfil, para ter um tratamento adequado. É isso mesmo. Numa próxima oportunidade, a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Boa noite. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Obrigada pela companhia e até mais.